Mas não é qualquer Belém. É Belém do Pará, agora capital do Brasil, pelo menos simbolicamente durante a realização da COP30. Se esta cidade tivesse voz, certamente seria uma voz potente, intensa, profunda e carregada de sentidos. É por isso que a sua dose de diálogo e inspiração de hoje desembarca na capital do Pará com o objetivo de conversar com pessoas que transformam a comunicação em ações práticas, seja por meio do jornalismo ou, quem sabe, de um empreendimento culinário. Portanto, seja muito bem-vindo ao seu Café com Drummond de hoje. Dos maiores prazeres da vida, um dos meus favoritos é conversar com gente inteligente. Ai, e que prazer é estar aqui com essa maravilhosa, uma mulher incrível, Laíse. Que honra ter você no café. Eu estou muito feliz de ter dado certo. A gente ensaiou e funcionou. Agora estamos aqui para falar da vida, para falar de café. Conversar nesse cenário lindo. Uma honra minha também, sou fã, estava falando para ela, adoro, assisto todos os vídeos, então adorei essa oportunidade também. Super obrigada pelo convite e vamos falar aqui de duas pessoas, de Deus e do mundo. De Deus e do mundo. Adorei, essa eu preciso usar a partir de agora. Laíse, eu gosto sempre de começar o café pedindo para que, de forma muito genuína, você se apresente, porque eu acho que nós, de maneira muito protocolar, nos acostumamos a dizer: oi, meu nome é tal, eu sou formada nisso e ponto. E eu acho que nós somos tão mais do que isso, sabe? Então, como você gosta de ser vista, chamada, percebida nesse nosso mundão? Então, eu sempre falo que eu sou uma mulher da Amazônia, sou uma jornalista da Amazônia, eu sou empresária também. Mas é engraçado toda vez que perguntam, eu sempre falo jornalista, né? Porque na verdade sou uma jornalista e me tornei empresária também. E sou mãe da Luísa, minha filhona de 30 anos. Quando eu falo que ela tem 30 anos, todo mundo já descobriu a minha idade. Porque quando eu tive a Luísa, eu tinha 10 anos ainda de idade. Entendeu, né? Então, jornalista, empresária, mulher da Amazônia, mãe da Luísa, uma pessoa também que adora conversar, sou muito curiosa, acho que isso que sempre me movimentou muito no jornalismo, né? Essa vontade de saber, esse querer perguntar. Eu acho que, bem em resumo, eu sou isso. O que me chama muita atenção no seu conteúdo, na forma como você se expressa, é passar para a página 2. Eu tenho uma angústia nas redes sociais, principalmente porque as pessoas falam sobre tudo sem entender em profundidade sobre nada. E toda vez que você decide falar de um assunto, seja ele polêmico ou não, você aprofunda e você traz dados e você opina, mas mostrando que existe um contexto por trás. E isso vem muito do jornalismo, né? A gente aprende a fazer isso, a gente entende qual é o nosso papel no mundo. Mas, para além disso, você representa a identidade de um povo. E como é para você trazer essa profundidade e de que forma você constrói esse conteúdo para que ele seja acessível, ainda que você saiba que você vai levar porrada? Sim, essa profundidade, essa falar com propriedade, esse falar com propriedade é o que tu falaste, né? É a essência do jornalismo. Então, às vezes fala, é influencer e tal. Não sei, eu sou uma jornalista que compartilha informações nas redes sociais, né? Agora com uma liberdade maior, com uma independência, eu dou uma opinião embasada, eu procuro oferecer um grande cenário para as pessoas, como tu disseste, né? E mais a fundo, eu acho que esse grande cenário pode ser dado, ser entregue através de informações bem apuradas. E aí as pessoas vão ter a opinião que elas têm,
podem concordar ou não comigo, tá tudo bem, mantendo o respeito, tá tudo tranquilo. E esse mergulho mais profundo também, né, que hoje as pessoas têm muito uma preocupação com o formato do vídeo que o algoritmo vai compartilhar. Cara, assim, eu não tenho muito essa preocupação. É lógico, né? É lógico que a gente gosta de falar e ser ouvida, de ser vista, de gravar e ser vista, mas eu acho que a gente vai pirar e vai perder muito da nossa autenticidade se a gente, não, vou encurtar muito, muito, muito aqui esse vídeo, eu vou falar só isso. Cara, é o seguinte, a gente vai falar e vai ficar muito feliz se as pessoas ouvirem e seguirem o vídeo inteiro, né? Mas a gente tem que ser consciente que nem todo mundo vai querer, né? Mas eu acho que para quem quer, para quem se conecta com a gente e tem identidade com a gente, essa pessoa vai ouvir, né? Eu vejo por mim, né, Isis? Quando a gente quer, eu escuto teus vídeos, que vai mais fundo, e tantos outros, porque aquilo está conectado comigo, aquilo mexeu comigo, aquilo tocou no meu coração. Que eu sempre falo que a melhor forma de falar e de comunicar é falar com o coração. Eu trabalho também eu tenho agência de comunicação, que eu fundei há 20 anos, a ECO, uma agência de estratégias em comunicação, e eu tenho uma empresa mais novinha também, que é a Gaia, que é especializada também, como tu fazes um trabalho parecido, especializado em treinamentos de comunicação, media training para porta-vozes e tudo mais. Uma das coisas que eu sempre falo é assim, nós vamos te dar um monte de informações que vão ajudar tecnicamente na tua fala, mas não esquece de falar com o coração, né? Porque sem isso a pessoa não avança. A ferramenta ela é ótima, só que é muito mais difícil falar certo, né? É muito mais difícil falar com assertividade, dá mais trabalho. Toda vez que eu falo isso com um mentorado, eu falo, olha, a comunicação não violenta, ela vai ser mais longa, ela vai dar mais trabalho e você vai gastar mais neurônios. Então você vai chegar no final do dia sendo um bom comunicador muito mais cansado. Então se não vier do coração, se não vier de dentro da alma, você vai fazer muito bem por 2 semanas. Depois você vai voltar como era e vai falar, o mundo que me aceite como eu sou. Então tem que partir de dentro e isso vale para tudo, né? Total, autenticidade, né? Se a gente for ver assim, né, os grandes comunicadores ou os comunicadores que eu admiro, por exemplo, né, eu tenho um ídolo assim para mim que é a Oprah Winfrey, é maravilhosa. E Glória Maria também me inspirou demais no começo da minha carreira, me inspira ainda, né? Mas sabe aquela coisa do fake it until you make it, tentar imitar alguém que você... Eu fazia um pouquinho com a Glória, que eu achava ela o máximo. E essas pessoas todas, quando eu começo a analisar, essas pessoas todas que eu gosto muito, elas falam com o coração, elas são extremamente autênticas, elas fazem entrevistas com afetividade, elas não têm aquela postura dura, muito... enrijecida, né? Então, eu acho que isso tem a ver com autenticidade e, como tu dizes, na vida, não só na comunicação, né? Ser verdadeira, ser igual aqui, igual que eu tô no palco, igual que eu tô na TV, igual que eu tô com os meus... as pessoas que trabalham comigo, não é? Com as pessoas que a gente encontra na vida, ser a mesma pessoa, né? Eu acho isso decisivo. É decisivo e é fundamental, principalmente no momento que a gente está vivendo agora na Amazônia. Você falava agora durante o primeiro painel do Varanda da Amazônia e me chamou muita atenção você dizer que demorou a se perceber nesse contexto. E olha que para quem chega agora no seu perfil e para quem vê neste momento, parece que já nasceu no chip. Mas não, existiu um processo. Compartilha conosco, assim, como foi esse processo para se perceber uma mulher da floresta? E um processo, sim. Eu até falei ali que eu morava, quando criança, eu morava na Manuel Evaristo. A Manuel Evaristo, ela corta a Pedro Álvares Cabral, que é aqui, né, de frente para o rio. E eu morava ali, eu não sabia que tinha um rio ali do lado de casa. Né? Parecia sempre tão mais bonito que vinha de fora pra gente
né? Nós fomos tão educados até na escola, porque também os livros não foram escritos por amazônidas, os livros que eu estudei, as entrevistas, as matérias de TV ou de jornal que eu li, a maioria não era escrita por amazônida. Então, eu queria me identificar com aquilo. Mas aí, no exercício da minha profissão, que me levou a conhecer a Amazônia, grande parte da Amazônia, a mergulhar, né? E descobrir tantas coisas legais, sou muito grata por essa oportunidade. Eu fui, ao passo que descobria tudo isso, eu fui me descobrindo também, sabe? E entendendo que eu pertencia a isso. E aí tinha aquilo, né? Às vezes a gente faz matéria para uma rede nacional de fora, e lá nos anos 90 eu comecei a trabalhar em TV em 1990, exatamente, em outubro de 1990. Olha! E aí eu trabalhava então, fazia matérias para a rede, e eles não curtiam muito meu sotaque, né? Na hora de gravar o off, era muito chiado. Chia menos. Mana, eu já ia pra cabine gravar o off Tensa. preocupada, tensa, né? Com medo. E depois o cabelo, né? Meu cabelo, ele não é assim. Depois ele ficou, porque também eu já comecei a não me reconhecer. Se enquadrar. E assim, corta o cabelo, alisa o cabelo. Vamos ver o que tá, alguma coisa estranha nessa roupa e tal, né? Então foi um processo ali difícil, mas graças a Deus as emissoras de TV, as redes todas hoje estão diferentes, é tão bonito, né? A gente liga a TV e vê coisas que a gente não via, e quanto mais autêntico, melhor, que maravilha, mas na década de 90 não era assim. Então, eu fui me questionando, então foi uma caminhada. E agora, Isis, eu falo muito sobre isso, sobre a Amazônia, porque eu acho que é uma forma que eu posso colaborar para que outras pessoas também acordem e se entendam como amazônida, porque ainda hoje é assim. Eu entrevistei uma pesquisadora da UFPA, ela fez uma pesquisa com crianças indígenas aqui do Pará, e essas crianças não sabiam que elas eram da Amazônia, elas não se reconheciam, porque elas assistiam outra coisa na TV, né? Então, assim, ainda hoje ainda tem muito disso, e por isso eu falo mais sobre isso hoje. Tudo bem? Eu falo mais sobre isso hoje, porque eu acho que é nosso papel, né? A gente que teve acesso à informação, de certa forma privilegiada, né? Também por trabalharmos na grande imprensa por muito tempo, acho que a gente tem essa obrigação. Tem sim. Uma forma de colaborar com a justiça social, com a justiça climática. E é uma justiça climática que só se faz com informação que chega à população da maneira que tem que ser. E aí, me corrija se eu estiver errada, caso você não concorde. Eu tenho uma dificuldade em entender alguns comunicadores, e aí é um puxão de orelha à nossa classe, que muitas vezes problematizam as pautas, subindo muito o nível do debate no sentido de trazer o técnico sem descomplicar essa comunicação para as pessoas. Então, eu participei de um fórum há alguns meses que era um treinamento para jornalistas sobre cobertura de COP. E durante o treinamento só se falava de precisamos mostrar as vantagens do crédito de carbono. Bacana, legal. E eu? Legal, mas e aí, como é que a gente descomplica isso para as pessoas? Porque você traz um especialista, um acadêmico, alguém que está lá, ele foi ensinado a pensar e escrever daquela forma, nós passamos pela academia, nós sabemos o que é isso, mas o povo não entende, porque existe uma outra linguagem para falar com a população. E não é porque a população é burra, é porque é uma outra forma de linguagem. Então, como que você enxerga esse nosso papel, né, enquanto comunicador, de não descer o nível de profundidade, mas ao mesmo tempo não complicar demais a informação para que a população fique distanciada? É isso, é exatamente isso. Eu acho e eu acredito que a TV, como ela tem no seu princípio uma linguagem mais simples, ela nos ajuda nisso. E eu fiz um programa um tempo na Universidade Federal do Pará que chamava Minuto da Universidade, que passava numa emissora de TV.
e eu tinha que transformar teses de doutorados, mestrados, teses incríveis em 1 minuto. Mas isso foi um exercício muito legal, sabe? De dizer, como eu vou contar essa história em 1 minuto que o pesquisador, o doutor, o mestre passou 4 anos para contar, né? Eu acho que é isso que a gente tem que provocar na gente, né? Fazer esse exercício. Acho que as redes sociais nos ensinam muito sobre isso, né? Especialmente aí uma levada de influenciadores, de produtores de conteúdos jovens da Amazônia que eu amo seguir e compartilhar, produtores de conteúdo indígenas, quilombolas, ativistas, e que falam, é um aprendizado para mim também, né? Porque a gente precisa simplificar assim, né? A gente precisa trazer esse discurso para o dia a dia. Bem a propósito, eu estou elaborando aqui na minha cabeça um vídeo sobre justiça climática, para falar dessa maneira simples, porque, tipo assim, justiça climática o quê, hein? Que é isso, tá? Justiça climática. A gente tá falando de, no fim das contas, tudo vira comunismo, né? E é isso, e as pessoas, elas, por não entenderem, e tá tudo bem elas não entenderem, a gente não tem que julgar o processo que as levou até aquele ponto. Pode ter sido por preguiça, pode ter sido por falta de acesso, pode ter sido por infinitas possibilidades. O ponto é, e agora? O que a gente faz com o hoje? Para que o amanhã seja diferente. Eu sei, você está amando este papo e já quer saber sobre o próximo tema. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Laís e Santos para você. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Sul do Pará, coração produtivo da nossa terra e o mais energia parada equatorial tá a todo vapor. Tem ampliação de subestação em Canaã dos Carajás, Dom Eliseu, Nova Ipixuna, modernização da rede elétrica em Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapebas, Redenção. Tá bonita a produção de seu Joaquim. São 14 bilhões investidos em todo o Pará. É energia para gerar empregos e impulsionar projetos. Onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Chegou aquele momento do programa que eu adoro. É a nossa pausa do café. No Pará, todo mundo tem uma história com o café Santa Clara, seja no café da manhã em família, na pausa do trabalho ou no café da tarde. Há mais de 65 anos acompanhando os paraenses com sabor e qualidade que fazem parte da nossa rotina. E tem uma linha completa para todos os gostos e ocasiões, viu? São cafés tradicionais, cafés especiais, solúveis, cápsulas, cappuccinos e muito mais. Hoje eu escolhi o meu coado por aqui, que certamente está uma delícia. Café Santa Clara, a diferença é clara. De alguma forma, nós estamos expostos para todos os lados enquanto comunicadores. E essa exposição, ela traz uma consequência, que é, independente do que a gente fale, vai ter um outro lado acreditando que a gente está tomando partido. A imparcialidade completa, na minha concepção, é uma utopia. Eu acho que a imparcialidade, ela é uma busca, que ela tem começo, mas ela não tem fim. E a gente tem maneiras de mitigar essa falta de certeza na imparcialidade. Mas a partir do momento que você conta uma história de um ponto de partida, você está contando com um viés. E é isso. Acabou. Mas dá para ser um pouco mais neutro. E eu acho que veículos sérios e um jornalista que tenta seguir esse princípio, ele faz isso muito bem. Só que ele apanha de todos os lados, porque a partir do momento que ele fala de justiça climática, por exemplo, ele já é visto por um determinado grupo como extremista. Enquanto ele vai lá e traz a pauta da economia pulsante como uma necessidade, aí ele já é visto pelo outro grupo como, ai meu Deus, você está indo contra nós. Como você lidou com isso ao longo da sua carreira, nessas diferentes fases que você teve? Sim,
Eu conto sempre uma história, porque acho que ela é bem significativa no que tu estás falando. Quando eu apresentava o jornal na TV, o Bom Dia Pará, por exemplo, ele tem um bloco de esporte. E aí entra o comentarista, entrava lá o Ferreirinha, ou qualquer colega jornalista esportivo, e eu, assim, quem me conhece sabe que eu entendo zero completo de futebol. Somos Zero. duas. Então aquilo ali, pra mim, Era então, nada. assim, você é Remo ou Paysandu? Sou Tuna, se quiser, sou Remo. No dia que meu pai estava perto de mim, porque ele era Remo, eu não tenho time assim do coração, porque eu não tenho essa... Eu queria até, eu acho tão bacana curtir futebol, ter essa paixão, mas assim, não é a minha. Não tá no chip. Mas todo dia, se o Remo ganhasse e o Paysandu perdesse, chovia mensagem. Ah, porque ela é Remo mesmo, ela tá falando porque ela é galera do Paysandu. Se fosse o contrário, vinha a galera do Remo dizer. Falei, cara, então eu tô super bem porque eu tô neutra. Porque o Paysandu tá achando que eu sou Remo, Remo tá achando, então eu tô conseguindo. ótimo. E eu acho que essa metáfora, ela se aplica a um monte de coisa, né? As pessoas... E isso, nas redes sociais, foi potencializado, né? Nesse tribunal aquecido e permanente de julgamento, a gente vai... as pessoas estão sempre buscando te colocar, te enquadrar num lado. E sabe o que é engraçado? Quando tu passas a informação sem interesse de estar enquadrado num lado, mas com interesse de apresentar, as pessoas às vezes se aborrecem. Totalmente. É como se a gente fosse obrigado a ser extremista, a ser absolutamente, né, estar ali absolutamente indefeso, e às vezes o interesse não é esse. Muitas vezes você pode estar sim interessado em fazer um vídeo interessado na defesa de uma opinião, mas enquanto jornalista, muitas vezes eu não estou. Eu estou ali interessada em apresentar lados diferentes para que as pessoas possam ter acesso a informações sobre perspectivas e pontos de vista e informações diferentes. Mas assim, é difícil não ser enquadrado. Às vezes é um pouco chato, porque dá um pouco de preguiça, né? A gente sim, olha e fala, ai, sim. sério que eu vou ter que discutir exatamente isso, dessa maneira, com essa pessoa. Mas enfim, faz parte do ofício. Laís, e estamos num ano importante. Só que a COP, ela não é o fim. Eu tenho até um pouco de receio sobre como as pessoas têm se relacionado a essa expectativa, porque tem gente acreditando que no dia seguinte ao fim da COP, tudo estará mudado, como uma pílula mágica, né? Um botãozinho que aperta. E na verdade, desculpa atrapalhar a expectativa de muitos, o que vai se ter é um documento, é um papel lá com detalhes sobre discussões feitas entre pessoas que estão defendendo os interesses, ou pelo menos deveriam defender os interesses da nossa Amazônia. E você, com essa visão esclarecida, o que espera desse futuro pós-COP, curto e longo prazo? Eu digo sempre que se acabasse hoje aqui, já valeu. Já valeu. Né? Porque pensa, todas as polêmicas que podiam surgir, eu acredito que surgiram. Tentaram tirar o nosso direito de sediar a COP, porque uma coisa é você mostrar os nossos problemas. São muitos, muitos. Outra coisa é você não querer que nós tenhamos o direito de sediar a COP por causa disso. Ora, não seria justamente o contrário? Não seria justamente a hora das pessoas que discutiam só em gabinetes frios da Europa, né, da América, colocar o pé aqui e entender, né, e talvez entender o quanto nos devem, o quanto precisam nos apoiar? Então eu já digo que por esses debates, quando conduzidos de uma forma interessante, quando analisados, provocaram um despertar, não é? Então acredito que já valeu. Como tu dizes, o resultado de ordem prática é um documento, muitas históricas vezes não cumprido, mas nós vamos ter que
todos nós fazer um pouquinho para que isso vire realidade. E aí nós temos o papel de cada um de nós enquanto cidadãos, dos comunicadores, nós temos o papel das empresas, fundamental papel de contribuir para a justiça social e climática na região onde operam, né? E que bom ver que muitas delas já contribuem, o que é uma história que mudou bastante nos últimos 20 anos que eu fiz jornalista. Eu fico super feliz de ver muitas mudanças, precisa melhorar, claro, mas, né, e obviamente dos governos, obviamente os maiores responsáveis. Então, assim, é uma cadeia de responsabilidade, a gente precisa estar atento e forte, né, forte ali no ai, estou cansada, mas vamos lá, né? Vamos participar dessa conversa. Eu acho que é isso, o daqui para frente, a Fafá fala, né? Eu espero continuação de tudo isso que a gente está vivendo, né? E que isso fique, acredito que já tem um legado incrível até aqui, não só esse cultural que a gente está falando aqui, mas obviamente também é só olhar para a cidade e saber que isso pode ser um ponto de virada e um começo, porque muita coisa ainda precisa acontecer, muito a gente ainda precisa falar sobre tudo isso, mas eu sou do time, neste caso, dos otimistas. Eu acho que vai dar bom, sabe? Sim. Eu acho que vai dar bom e acho que depois da COP, as pessoas nos olharão com uma maneira diferente, quem tiver a oportunidade de vir aqui, essa estrutura que foi criada também para favorecer o turismo, né? E acho que isso vai criar condições para movimentar a nossa economia, cara. Vai. Na verdade já está criando, né? A verdade é essa. Quando a gente vê a cidade toda movimentada, eu vi uma crítica esses dias de uma pessoa falando assim: tá impossível ir em Belém, tem obra para todo lado. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor, gente. Porque imagina, se não tivesse obra é porque não tinha transformação. Ah, mas a obra não está chegando em todo lugar. Calma, pera, vamos lá. Etapas. Existem problemas relacionados a isso? Existem, e a gente pode listar vários aqui. E eu acho que tem sim que ter um olhar atento para isso. A gente tem que avaliar, tem que fiscalizar, tem que, depois que passou, bora entender aqui como é que esse povo até, fez. Isis, eu acho até que esse contraponto é fundamental também, sabe? E vamos compartilhar esse contraponto também, né? Ah, você falou da obra, falaste da coisa do foi feito só aqui, mas não foi feito ainda na região periférica. Eu acho que está caminhando, sim, para uma coisa mais equitativa, mas vamos também apoiar as pessoas que vivem uma experiência diferente da nossa, as pessoas que não foram alcançadas, né, as ONGs, os projetos periféricos que nós também, enquanto comunicadores, temos que apoiar, né? É importante essa visão equilibrada e para que nós juntos possamos incentivar para que esse lado bom chegue para todos, né? Eu acho que faz parte também do nosso papel. Faz parte do nosso papel. Ai, gente, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você. Eu espero que de alguma forma a gente consiga mostrar para as pessoas que existe um pós que não precisa ser polêmico. A gente inflama a polêmica, a gente vai no barco da polêmica, inclusive para desmistificá-la, para poder desconsiderar aquilo que é mentira, aquilo que é fake news e mostrar para as pessoas o que de fato acontece aqui. Em contrapartida, a gente traz a pauta boa e traz o problema numa perspectiva mais aprofundada para fazer o que precisa ser feito, que é jornalismo investigativo de qualidade. E não esse que fizeram lá do Sul e do Sudeste, trazendo para cá, colocando jornalistas assim, dentro de um avião para passar uma semana aqui e falar que eles vivem na merda. Pelo amor de Deus, é assim, é de uma... Às vezes a gente quer ficar quieta, né? Mas vem lá e pum, dá uma espetada. A gente queria abraçar o coleguinha jornalista e falar bem assim, estamos todos juntos, mas nesse caso, não dá. Não dá. Mas a gente... Não dá para entrar na nossa casa assim. Não é assim que a gente entra na casa do outro, né? Depois a gente vê outras emissoras tratando a mesma pauta, mas de uma maneira muito mais respeitosa. Cara, não podes invadir uma casa
na beira do rio, que enfrenta várias condições, vários problemas graves. Tu podes invadir, entrar, filmando, tendo o tempo daquelas pessoas e depois dizer desse jeito. Ridicularizar. Né? Humilhar, eu diria, né? Não é esse o jornalismo que a gente faz. Não. E o problema é que dá trabalho fazer jornalismo sério, né? E aqui não é um vitimismo, não é uma tentativa de, olha que coitadinhas, não. Muito pelo contrário, a gente escolheu isso, né? Não fomos amarradas no pé da cadeira para construir esse tipo de texto, para construir esse olhar um pouco mais iluminado das coisas. Mas tem consequência. E a consequência, principalmente para você que está aí do outro lado, é aquela de ter que passar para a próxima página. Não gostou da forma como a gente faz? Busca outra referência, mas amplia o seu repertório. De alguma forma, tente buscar outras fontes. Se a gente pergunta e aí eu não estou falando só da nova geração, não, é de múltiplas gerações. Qual foi o último livro que você leu? Mas Bob Good está no top 1 do livro mais lido do Brasil. Oi? Nada contra os livros de pintura, a arte é maravilhosa, mas que a gente tem que fazer uma coisa importante nós mesmos aqui. Às vezes a gente mesmo, amazônica, precisa de um letramento amazônico, não é? Ler os nossos autores, conhecer mais nossos artistas, né? Nossos pesquisadores. Às vezes é preciso dedicar um tempo para isso, porque a gente já foi tão acostumado na coisa que veio de fora. Então aproveitar esse tempo que a gente vai aprender um bocado, olha. Sem sombra eu mesma já comprei livros aqui hoje, né? Vários. Né? Para aprender, porque a gente tem assim, que reconhecer também isso, que a gente nossa precisa limitação. Aprender mais também, né? Sobre esse universo incrível aí. Sem sombra de dúvidas. Minha amiga, muito obrigada por esse papo. Eu espero que as pessoas... Adorei. Eu também. Eu espero te receber lá em Parauapebas. Fiquei feliz de saber que você de vez em quando esteve por lá. Sim, mas tem já tempo, trabalhei, né, já tem tempo. Preciso ir. Mas adorei. Muito obrigada pela conversa, pelo carinho. Adorei. Eu espero que esse seja só o primeiro de muitos encontros e que a gente consiga estreitar ainda mais esses laços, porque se tem uma coisa que a população precisa é de informação. Talvez a nossa não seja a melhor. Sim. Talvez a nossa não tenha o formato que você aí do outro lado queira, claro. Mas ela é genuína, ela vem do coração e ela vem principalmente com conhecimento de causa e informação. Muito obrigada. Sim, obrigada sua. Vamos fazer outras coisas juntas. Pois bora, que vai dar tudo vamos certo. Que vamos. E o Café com Drummond beijo. Não acabou. Daqui a pouquinho tem aquele quadro que você ama do fundo do coração, portanto não saia daí, eu volto já. Sul do Pará, coração produtivo da nossa terra e o mais energia parada equatorial tá a todo vapor. Tem ampliação de subestação em Canaã dos Carajás, Dom Eliseu, Nova Ipixuna, modernização da rede elétrica em Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapebas, Redenção. Tá bonita a produção de Seu Joaquim. São 14 bilhões investidos em todo o Pará. É energia para gerar empregos e impulsionar projetos. Onde tem Pará, tem trabalho da Equatorial. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café pra fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond e o programa de hoje, você já deve ter percebido, está numa dinâmica um pouco diferente. Quando enaltecemos a nossa capital, precisamos ampliar as vozes que completam aquilo que a gente veio trazer por aqui. É por isso que o Energia para Crescer de hoje é diferente. Ao invés de uma dica ou um insight, você vai conhecer uma história de vida e a construção de um empreendimento que hoje é referência para o coração do paraense que mora na capital. Portanto, seja bem-vindo ao Energia para Crescer de hoje.
Quem é bacalhau na fila do pão perto de um bolinho de pirarucu, minha gente? Que você encontra aqui no Ver o Açaí. Eu tô aqui com o Maurício, o criador, hoje diretor executivo, dono, sei lá como que você se enquadra nesse contexto todo aqui do Ver o Açaí, para ouvir essa história. Saí lá de Parauapebas, Maurício, para ouvir você me contar da onde veio tudo isso aqui. Do Peba para Belém. Do Peba para Belém. Do Peba para Belém. O Ver Açaí, ele é um sonho da minha mãe, que se incorporou à minha vida, que virou meu sonho, né? Então, eu não sei te precisar quando eu comecei a falar, mas assim, a minha esposa, a gente está junto há 37 anos. Então ela sabe a minha história toda. Então ela diz assim, amor, não, tu sempre falaste de ter um restaurante. E eu acredito muito hoje que eu herdei essa fala de ter um restaurante, porque eu nunca consegui ver minha mãe realizando o sonho dela, que era ter um restaurante. Então quando meus pais se separaram, a minha mãe começou a fazer maniçoba para vender fora. Então, cara, minha mãe cozinhava muito. Tô te falando, minha mãe fazia um negócio de espuma gelada. Eita. Era um doce, que era preto e branco, parece um Monteiro Lopes gelado. Cara, negócio bom demais. A boca chegou a encher Pronto, d'água. E aí, quando minha mãe faleceu, eu coloquei isso como meta. Sabe, eu falei, não, cara, agora eu vou abrir. Eu vou abrir o restaurante. Só que eu ainda era executivo. E eu, sinceramente, eu não imaginava o meu fim do mundo executivo ainda. No meu planejamento, ia durar mais X anos. Dos anos que iam durar, dessa época que minha mãe faleceu até eu abrir o restaurante, a gente está falando de 8 anos. No 5º ano, encerrou. E aí, cara, eu viajei, né? Eu estava lendo um livro que é do Steve Jobs, e tem uma parte do livro que ele fala assim, quando a Apple uma hora teve que parar para pensar em não mais o que ela ia fazer. Ela não estava pensando no que ela tinha que fazer, o que ela não precisava mais fazer. E uma delas foi, cara, eu não quero mais voltar para o mercado de trabalho. Eu quero empreender. Eu vou empreender no restaurante. Pronto, botei na minha cabeça. Então, quando eu aterrisei em Belém de volta, eu morava em Manaus nessa época. Quando eu aterrisei em Belém de volta, eu já aterrisei assim, cara, eu vou montar. Na época, meu irmão ainda tentou sociedade comigo, mas não deu certo, se desfez. E eu coloquei. Aí, como eu te falei, estava te falando ainda agora, eu não tinha assim, o conceito dele já todo desenhado, mas eu não tinha um negócio que eu sempre cobro das pessoas quando eu falo de negócio. Cara, me dá a palavra-chave do que representa o teu negócio. Eu vou montar um podcast. Beleza, qual é a palavra-chave do teu podcast? Eu sempre falo isso. Eu quero montar um bar. Qual é a palavra-chave do teu bar? O que teu bar vai entregar? Qual é a proposta de valor do teu bar? Então, a minha proposta de valor era entregar culinária e cultura num lugar só. Isso é muito bacana, não é? É sensacional. Porque as pessoas falam assim mesmo, caramba, eu digo, olha, esse cara é de São Caetano de Odivelas. E tem gente que não conhece São Caetano. Porque eu sempre brinquei assim, cara, o paraense de Belém não conhece o Pará. O paraense do sul do Pará, do sudeste, da onde tu veio, do Peba, conhece muito mais o Pará do que o paraense de Belém. Porque lá do Peba, ele teve que vir conhecendo Belém para poder chegar na capital. E a gente aqui nunca se preocupou em descer. Então, quando eu comecei a rodar, que eu comecei a chegar em todos os interiores, Urilândia do Norte, Tucumã, Santo Antônio do Araguaia, São Geraldo, eu falei, cara, que mundo é esse lindo? Maravilhoso. Redenção, tá doido. Gente, é maravilhoso. Ó, eu tô vendo aqui nos bastidores que tá chegando Ai, não sei nem dizer, gente. Eu olho, parece uma miragem que está chegando por aqui, mas é tudo de verdade. Então, peraí que eu vou dividir. Só, pelo amor de Deus. Gente do céu. Sabe uma coisa que me encantou muito aqui, Maurício? Que? A apresentação das coisas. Das assim, coisas. A forma como vocês produzem essa conexão antes mesmo da pessoa dar a primeira garfada. É. Porque é desde o nome de cada prato, né? Porque é sempre criativo, então você vai arrancar uma gargalhada ali da pessoa. Sempre, o cara vai entrando. E ela vai, mas o que é isso? E aí se preocupa em ler o cardápio todo. E isso estimula, claro, que ele passeie, né, pelo restaurante. Esse ano a gente acabou tirando sem querer o QR Code. Tinha um QR Code do lado que era a tradução. Então o cara olha lá, Tiarreda de Charque, ele vai dizer, o que é Tiarreda? Ele vai dizer assim, vou dar para vocês aqui, deixa eu... E aí, nossa ideia é isso, era exatamente o que você está vendo, era assim, era louça, a Amazônia não tinha louça, não chegava vidro em lugar nenhum,
Então, era isso. Tudo quebrava antes. Então a gente queria mostrar uma louça aqui. As pessoas que são daqui, elas vão olhar dizendo, moleque, Eu lembro disso, usava isso. a minha avó, a casa da minha avó, tudo era assim. Então a ideia é que a gente mostre isso também. Já queimou o lábio na hora de tomar café na xicrinha disso aqui? Porque muitas isso aqui, vezes. nossa, terrível. Tu servia, aí assim, tu chegava aqui, então, pra quem eu vou até falar pra cá, né? Pra quem nunca passou por isso, tu tá bem aqui, ó. Eu vou imaginar aqui, ó. Tu tá bem aqui, Era ó. aquelas, igual essas Essa aqui, ó. amarelinhas Igual essas aqui, ó. Igual essas aqui, ó. Então, o que acontece? Tu tá bem aqui no copo, ó. Então, na hora que tu vai virando o copo, a coisa quente chega antes e tua boca já tá aqui, ó. Meu amigo, era só um pulo. Era desse jeito. Boa. Nosso diretor tá aqui falando pra falar dos Tá pratos. brigando com a porque gente o povo aqui. Tá brigando. Apresenta os pratos pra gente. Então, bora começar com esse aqui. Esse aqui é o paraense. Então, o que é o paraense? O paraense, ele é um peixe, a gente escolhe, você pode escolher aqui no restaurante, que é uma coisa bacana de falar, tu pode escolher a tua proteína. Então, a gente tem 2 peixes de escama e 2 peixes de pele. A gente tem filhote dourada, que é de pele, e a gente tem o pirarucu e a pescada, que é de escama. Né? Porque tem gente que não gosta. Não pode comer, por exemplo, o judeu não come peixe de pele. Então a gente tem as opções de peixe de escama. Então o que ele vem? Ele vem montado em cima de um arroz paraense. Só que a gente faz um arroz paraense enriquecido com um segredo nosso doido que eu não posso contar, né? Você tem que vir aqui pra descobrir. E aí ele vem... Foi tu que escolheste esse, né? Mas então eu vou... Como isso acabou que eu vou torar o teu prato no meio, mano. Ó, então eu vou cortar aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui o jambu. Pronto. Ai, gente, Ó, e vem um creme de tucupi. Então as pessoas perguntam, mas o que é esse creme? Leva alguma coisa? Não. A gente só engrossa o tucupi. Ó. Faz tipo uma redução? Pronto. Consegue ver aí? Vou afastar. Então vem peixe montado em cima do arroz e esse creme de tucupi, tipo uma redução, né, que a gente faz e joga por cima e molha o peixe. Então esse é um prato extremamente tradicional aqui dentro da casa. Segundo, esse aqui, ó. É o paiol. Ai, esse ovinho O paiol a gente fez para um evento e acabou caindo na graça e não saiu mais. O paiol tem um negócio, vem um ovinho bem aqui, ó. Vou tirar o ovo, tá? Embaixo dele, ó, vem um baião. Só que é um baião de 1. Porque não tem arroz, ó. Vou mostrar aqui, te passa, baião doido. De 1, ó, é muito bom. É um baião de 1. Então a gente faz a pessoa comer, só que não tem arroz, é só o feijãozinho de Santarém. É um baião com feijãozinho de Santarém. Então as pessoas comem e falam, não, mas é baião, mas não tem arroz. Esse feijãozinho pequenininho, então, ele é tradicional de Santarém? Eu não conheço ainda. Na verdade ele ficou famoso, o nome dele é Manteiguinha. Ele ficou famoso porque, até onde eu sei, eu vou falar aqui porque depois eu falo que a pessoa vai dizer, não é isso, não sei o quê, mas eu vou dizer a história que te contaram. Que me contaram. Perfeito. Né? E que eu até escutei de gente da Embrapa. Hoje ele é plantado em outros lugares. Tem uns lugares, se não me engano, Augusto Corrêa tem muito dele perto de Bragança, ali tem gente que planta muito. Mas a característica dele é que ele só dava naquela região. E como aquela região produzia e tudo era escoado por Santarém, então ficou feijãozinho de Santarém. Castanha do Grão-Pará, castanha do Pará. Então, para não ter briga. Não, é isso não, porque na minha cidade tem. Eu sei, irmão, que tem. Tô só explicando. Aí vem o filezinho, né, gratinado com queijo. Queijinho, E os queijinhos parmesão? coalha. Não, queijo coalho. Tá. Isso aqui a gente fez de propósito, a gente gratina, que é pra tu lembrar comendo, que tu tá na praia comendo aquele queijinho aquecido. Então tudo aqui tem um propósito, certo? Aqui agora, vamos lá. Esse aqui é um dos mais novos criados na casa. Esse aqui é o que ele não quis pedir, que ele vai ficar me pedindo pra comer mais. Tá, e eu não vou deixar. Pronto. Esse aqui é o sonho de Carabao. Esse prato, a gente fez ele para a turma da aparelhagem do Carabao. Ele é um prato com filé de búfalo, cebola caramelizada e ele é um emparedado. Assim, vem um purê de macaxeira, aí vem o filezinho com a cebola, purê de macaxeira e ele vem... Eles abrem a mão aí, só para impressionar a turma. Jesus. Prova aí. Ai, meu Deus. Prova aí. O que é isso? Não, vai comer primeiro. Escutou? Deu pra escutar o barulho? Será que pega a gravação? Crocante. Pega? Crocante. Isso aí é um crispzinho desse feijãozinho de Santarém. Mentira. É um crisp. Mentira. Tô te falando.
Gente, isso é genial! Crisp de feijão. E aí a gente fez, ficou muito bom o prato. Só que faltava crocância. Então o que a gente fez? A gente regou ele com feijãozinho de Santarém e trouxe aqui uma amostrinha do lado. Se o cliente quiser colocar mais, eu acho que esse é o grande sucesso do prato. Maurício, quando o paraense, ele tá com fome, ele tá brocado, e depois que ele tá... Depois que ele do jeito que a gente muito, tá, do jeito que a gente tá, empanzinado. Empanzinado. Então Empanzinado. é isso que a gente tá, mas Cara bora só, dar um jeito. o cara só pensa em rede. Ai, rede, Rede. uma baladeira daquela bem boa. Um dia desse eu escutei o meu vizinho falar assim, tem uma rede aqui em cima que quando ela faz aquele barulho me incomoda. Tu não te incomoda? Eu falei, não, me dá sono. Aquele aquilo me dá sono, meu amigo, sono. É canção de ninar. É canção de ninar. É desse jeito. Pois pronto, olha, a gente tá aqui agora para entender mais sobre esses ambientes. E antes de você explicar sobre essas obras especificamente, queria que você contasse de novo, que você me contou aqui nos bastidores, a história de por que você decidiu setorizar essas salas e fazer um restaurante tão plural com tanta arte aqui dentro. Olha, a inspiração nasceu num restaurante numa cidade chamada Tia, na Colômbia. Fica a alguns quilômetros de Bogotá. Porque em tudo que era viagem que eu fazia, eu anotava as coisas. E dizia assim, porra, bacana, tu imagina se em Belém? Tu não tem isso, né? A gente vai, pô, tu imagina se Paropebas? Tu imagina Paropebas? Tu imagina, eu fui tomar banho naquela piscina de água quente lá em Paropebas. Eu falei, cara, que coisa massa, velho, doido, sabe? Então, eu digo assim, cara, imagina isso aqui em Belém. Então, na passagem, a gente voltando lá de uma cidade chamada Zipaquirá, que é onde tem o negócio do sal, a caverna do sal e tal, o cara disse, olha, vocês têm que almoçar num restaurante chamado Andrés Caranderês. Quando eu cheguei na porta, eu já me encantei, porque ele é cheio de chocalho, cheio de coisa pendurada, tudo. E a menina virou pra mim e disse assim, aqui tu vai encontrar muita cultura colombiana, cultura não sei o que e tal. Eu falei, legal, mostra pra mim. Ela disse, eu vou mostrar pra ti. Ela começou a mostrar. Ela disse, nós somos um restaurante com 174 garçons. Cara, era uma portinha. Aí eu falei, como assim? Ela disse, não, são 20 ambientes, se não me engano. Eu não lembro quantos ambientes são. Aí eu falei, não, me mostra lá pra eu ver. Ela disse, tá bom, vem. Aí eu saí andando com ela, Isis, ela me mostrando ambiente por ambiente. Olha, aqui é a cozinha japonesa, aqui é a cozinha não sei o que, ali é a parte de carnes, ali não sei o que. E cada uma com uma temática. E toda vez que eu entrava, eu dizia, Peba, Tucumã, Orilândia, Abaetetuba, Capanema. Cara, uma coisa cultural do Pará. Em cada lugar. Pará é continental, né, meu amigo? Assim, é gigante, né? Eu dizia, cada lugar do Pará, cada cultura eu consigo mostrar numa sala. A gente está na sala Odivelismo, né? O Odivelismo, ele é um movimento cultural de São Caetano de Odivelas, encabeçado pelo Andy Santos. Todas essas obras aqui são do Andy, né? O Andy, além de um grande artista, é um grande amigo. Todas essas obras aqui são do Andy, todas. Eu tenho orgulho de falar essa aqui, que é de uma série chamada Carangueja, que você está filmando aí agora. Ela está na minha casa, o original. Esse quadro tem 1,20 m, se não me engano, por 80. Esses são aqueles quadros gigantes. Gigantes, Esse aqui, você não vai ver. Você só vai ver ele assim. A gente transformou ele em quadro, esse grande. Isso aqui era a parede da nossa cervejaria. Nós tivemos que derrubar ela para poder fazer a passagem para o segundo andar que vai inaugurar. Então essa sala aqui é a sala chamada Odivelismo. E Odivelismo é um movimento cultural que junta o realismo e o surrealismo de São Caetano de Odivelas. Aí aqui a gente passa para Belle Époque, a salinha Belle Époque. É uma sala que a gente justamente queria trazer essa ideia, porque quando a gente fala de Amazônia, as pessoas já imaginam só os indígenas. Só a Amazônia, floresta e tudo mais e tal. Mas elas não imaginam que na Amazônia eu tenho uma cultura europeia instalada. Sim. Né? A gente olha, a gente vai andando pelas ruas. Se você andar ali pela Cidade Velha, naquela Cidade Velha, é como se você estivesse andando lá pela parte antiga de Lisboa. Sim. Né? É impressionante, mesma característica arquitetônica, tudo. A Sala Cumbu. Ela chama Sala Cumbu, mas ela é uma sala provocativa. Para quem não sabe, tem gente que não sabe assim, o que é o miriti, né? Então a gente deixa um pedaço de miriti, ainda com a casca. Ai, eu nunca tinha visto assim. Ai, gente, eu achava que ele já era colorido. Não, eu sei que não era colorido, mas eu não sabia como era. Aí tira a casca? Quando ele tá verde ainda. Depois que ele endurece, assim não dá. Ele é isso aqui, ó. O nome disso aqui é braço de miriti, ó. Braço de miriti. Que é considerado o isopor da Amazônia. O isopor da Amazônia, Então esse miriti aqui, ó, eu vou te mostrar as formas
as formas do Miriti aqui. Primeiro, o Miriti em forma de brinquedo, que é a coisa que você vai ver no círio. Pronto. Lindo. Miriti em forma de brinquedo. É igual isopor mesmo, gente. Igual isopor. Miriti em forma de brinquedo. Miriti em forma de arte. 100% Miriti. 100%? 100%, tudo. Tudo é Miriti, tudo. Tudo. E 100% e Miriti em forma industrial, ó, que a gente chama que é o... Vamos dizer assim, ó, aqui, ó. Filma aqui essa coisa, aqui, ó. Um nichozinho. Um nichozinho de Miriti, você gruda ele com Tec Bond, super bond na parede. E sabe quem é Emílio Guild? Não. Emílio Guild foi um... Acho que o Emílio Guild era escocês. Se eu estiver errado, aí alguém me corrige. Ele foi convocado para vir tomar conta do Museu Paraense, na época. Quando ele chegou aqui, foi que nem tu. Ele pisou e falou assim, eu sou daqui. Se apaixonou. Então, ele cuidou do Museu Paraense durante muito tempo e depois que o Museu Paraense foi relançado como Museu Emílio Guild. Entendi. Entendeu? Para ele. Então, o que é a Sala Emílio Guild? Por que a gente chama assim? Porque aqui a gente quer contar um pouco dessa história de antropologia. Sim. Então tem um propósito, né? Ele ser assim. Então aqui tem as raças dos búfalos, que nós estamos completando as 4 raças que tem no Marajó. Então no Marajó a gente tem o carabao, que é que dá o nome à aparelhagem, né? O carabao. Aí tem o mediterrâneo, o murra, que é o lá da ponta, e o jafarabade, que nós não temos aqui. O jafarabade, ele é esse búfalo aqui, ó. Vou pegar aqui, peraí. Ó. Que é com esse chifre mais pra baixo. É. O jafarabade é a maior cabeça. É assim, é uma... Enorme. E é o maior também. Ele chega até 1,5 toneladas, assim, é gigante. E o chifre dele nasce pra baixo. Aqui é a varanda do Veropa. Bora pra cá. Tudo bem, gente? Tudo certinho com vocês? Tudo bom? A varanda do Veropa, ela tem esse nome porque ela era uma varanda aberta. Aqui em cima tem um ver-o-peso. Isso, não tá. Tá aqui os cabos segurando. É a mesma empresa que fez, então ela tem um ver-o-peso aqui em cima. Só que como era muito quente, nós não aguentamos. Então a gente rebaixou ela e climatizou. Então a varanda do Veropa, ela tá aqui, é esse aconchego. Então aqui a gente mistura tudo. Por exemplo, eu tenho os cestinhos arapiuns, né, que é de uma região lá do oeste do Pará. Aqui eu tenho cerâmica de vários lugares. Mulheres de barro. Ó, Tapirapé Aquiri. Barro, minha gente, lá de Aqui, ó. Parauapebas. Lá da banda dela. Aqui, ó. Amo, Aqui, ó. gente. Isso aqui é uma obra chamada Terra das Águas. É do Ronald. Lindo demais. É do Ronald Silveira. E a gente tem alguns elementos que são obrigatórios em todo restaurante. Se tu já foste nas 2 unidades, né? Os arcos são um. Sim. Esses arcos foram ideias de criação da Casseb, né? Que é uma amiga minha, arquiteta, que logo no início do primeiro restaurante que era no Antônio Barreto, a Karen, ela foi para montar. E depois eu falei, não, cara, eu quero botar a minha cara. Deixa eu tocar, deixa eu colocar do meu jeito. Ela disse, tá bom. É uma amiga de infância. Obra no teto. Lá Aqui, no outro é o Círio, é o Círio de né? Nazaré e aqui é a Pesca do Mapará. A parede de fitinha, você viu também lá. Vi, a parede de foto, cheirinho. Né? Aham. A parede de cheirinho. A casa de caboclo, que eu não te levei ainda não, né? Não. E a que a gente chama de a parede de floresta, que é essa aqui, ó. Esse aqui também tem no outro restaurante, né? Tem. Esse eu lembro. Tem. É o Tipiti e aqui é a casa de caboclo. Ó. Ai, que coisa linda. A casa de caboclo Uau. Esse aí esse é o Ney Bastos. O Ney tem 82 anos que faz isso, tá Ainda acredita? faz? Faz. Esse aqui tem menos de 1 ano que ele fez. Isso aqui são todas as obras da minha tia. Minha tia faleceu tem 1 mês e meio. Então, assim, eu tenho tudo dela. É, tudo dela. Eu tenho todos os quadros da minha tia estão comigo. Aqui é uma das salas que eu digo que é a resposta do que nós somos. Olha, a resposta do que nós somos. Né? Que coisa linda. Sabe a Dona Perina? Já conheceu a Dona Perina? Não. Pois é, a Dona Perina, ela faz o café de açaí. Lá no Parauapebas. Jura? Lá no Peba. Dona Perina. Ela faz o café de açaí.
Então, quando eu entrei na casa dela, eu falei assim, caramba, bicho, quanta lembrança, né? A gente olhar. Se você atravessar aqui pro Cumbu, tu vai encontrar isso aqui. Né? Se tu atravessar pro Cumbu, tu vai encontrar e tu vai dizer, cara, quanta lembrança. Então as pessoas me perguntam, você me perguntou, Maurício, qual é a tua motivação? Porque assim, eu já entrei nessa sala aqui uma vez, nessa sala, tinha um senhor sentado bem aqui, ó, com o olho cheio de lágrima, e eu fiquei preocupado porque eu passei, olhei, ele com a cara vermelha de choro, e eu voltei e abri a porta. Quando eu abri a porta, eu falei, boa tarde. Eu já entrei mais tranquilo, né, que eu vi que, boa tarde. Aí ele falou assim, boa tarde. Aí eu falei, tá tudo bem? Aí ele falou, não tá bem. Aí eu fechei a porta, falei, senhor, aconteceu alguma coisa? Eu posso lhe ajudar? Aí esse cara, tu és o culpado de tudo que tá acontecendo comigo. Aí eu falei, agora foi, mano. Agora lascou. Eu digo, mano, tu me dá um momento? Ele disse, não, fica aqui, eu vou te falar umas coisas. Aí eu disse, cara, que bronca. Eu já imaginei que tinha dado alguma bronca. Aí eu vim andando, cheguei, pode falar, sem problema, o que foi que aconteceu? Aí ele, cara, como é que você faz isso comigo? Como é que você faz eu lembrar da casa da minha avó? Como é que você faz eu lembrar, sabe, do copo que eu bebi água quando eu era garoto? Quando não sei o que, aí ele começou a chorar, bicho, eu querendo chorar junto com ele, emocionado. Aí ele falou, me dá um abraço. Eu falei, dou. Bicho, eu me abracei com o homem aqui e falei, que momento recompensador. Porque, assim, eu poderia, sabe, fazer algo que eu tivesse gastado menos dinheiro. Eu poderia. Eu poderia fazer algo que fosse comercialmente, talvez... mais escalável. Eu poderia. Mas aos 54 anos que eu vou fazer em janeiro, cara, não me interessa muito isso. Me interessa poder parar aqui junto contigo e dizer assim, Isis, se minha mãe estivesse viva, cara, seria esse o restaurante dela. Eu acho que o que você fez agora conosco foi uma verdadeira aula. E eu espero que do outro lado, quem estiver nos assistindo possa pegar esses insights, colocar em prática e acreditar que é possível fazer mesmo nas dificuldades, porque também tem gente que acha, nossa, agora ele tá nadando no dinheiro. Não tá, é um processo. É um processo. Né? É um processo. Todo empresário trabalha, claro, pro lucro. Exato. Mas tem produtos que, por exemplo, eu sempre dizia assim, não é possível que a gente não vá ter orgulho das nossas coisas. Porque toda vez que eu te falei, eu morei em muitos lugares. Então, toda vez que eu falava, eu sou de Belém. Eu, caramba, Belém. Sabe, tá tão distante. O que é Belém? Aí Belém é longe. Aí eu digo, não, a gente tá mais perto de Miami do que tu. Eu não consigo, eu dou-lhe mesmo, moleque. Tô te falando. Se eu tivesse um negócio desse aqui, eu esquecia que era balança. Toma-te. Porque assim, não, eu tô mais perto dos Estados Unidos do que tu, tô mais perto de Miami do que você. Né? Então, mas só que isso aí, se eu te falar assim, Isis, o maior culpado de tudo isso somos nós. Somos nós, por quê? Porque em algum momento nós esquecemos de levantar essa bandeira. E eu tenho muito orgulho de levantar essa bandeira. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou do norte. Sou do norte do país. Tenho muito orgulho. Orgulho de verdade. E norte não é com M, né? Norte não é com M, já dizia Mosaico de Ravenna. Já dizia o Edmar. É isso. Olha, que você aí do outro lado aproveite. Se você perdeu algum desses insights, volta no tempo, assiste de novo, porque tem uma verdadeira aula aqui pra você. Sucesso pro Ver o Açaí, para todos os seus empreendimentos, e que esse aqui seja o primeiro de muitos papos e muitos cafés. Pronto, tamo junto, tá? Que história extraordinária. Maurício, você é incrível por muitos motivos e eu estou muito feliz de contar a sua trajetória por aqui. Agora, bora falar de energia, porque há 13 anos a Equatorial vem iluminando caminhos por todo o Pará, mostrando que o futuro começa nas pequenas mudanças que transformam a vida das pessoas todos os dias. Com o Luz para Todos, leva a energia para comunidades que viviam sem luz. Com o E+ Geladeira, troca equipamentos antigos por novos, ajudando famílias a reduzir o consumo de energia. E também cuida do planeta, reduzindo emissão de
CO2. Sabe como? Desativando usinas a diesel e ligando cidades ao Sistema Interligado Nacional. Tem também a Clara, assistente virtual que aproxima pessoas e facilita o atendimento. E o Mais Energia Pará, com obras e desenvolvimento que impulsionam todo o nosso estado. Tudo isso porque o futuro se constrói agora, junto com você. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. A toda hora, Equatorial. Depois de dialogar com a Laís Santos, com o Maurício Façanha e com tantas vozes que fazem a nossa capital ser pujante, intensa, incrível, eu só posso te dizer que anseio por outros episódios como esse. Portanto, eu espero que você aplique todo esse conhecimento e essa inspiração já na próxima semana. E eu já estou por aqui, já nos preparativos para a sua próxima dose de diálogo e inspiração. Até semana que vem. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.